Eu os convido a abrir a palavra do Senhor no texto de Lucas capítulo 23. Eu gostaria de selecionar o texto que vai do verso 33 ao 43. Lucas 23, de 33 a 43. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, ou melhor, sim, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Podem se sentar. Não era uma tarde comum aquela, não. Muito distante disso. Tudo estava diferente. Crucificações eram comuns. O Império Romano tinha na crucificação a penalidade mais severa contra todo e qualquer crime. Quem era crucificado era um amaldiçoado. E era comum passar pelas estradas e contemplar cadáveres crucificados. O Monte da Caveira, o Monte Gólgota, o Monte Calvário, era uma espécie de matadouro, onde as pessoas eram crucificadas sempre. Mas naquela tarde as coisas estavam muito diferentes. Não se via numa crucificação o seu julgamento levou a noite inteira e o dia inteiro. Vai para o cinema, sai do cinema, vai para Pilatos, sai de Pilatos, vai para Herodes, sai de Herodes, volta para Pilatos. Pilatos joga a responsabilidade sobre as pessoas, aquelas pessoas que estavam ali amontoadas aos seus pés, pessoas da raça deste homem, pessoas judias, que até bem pouco tempo estavam lá na montanha jogando ramos, jogando roupas, para que este prisioneiro, que
estendido como um profeta, a gritar para todos os ventos: Baruch Rabá, Hashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Estes mesmos agora gritavam com sangue nos dentes: crucifica-o, crucifica-o. Era uma tarde completamente adversa. Subiram pela estrada até o Monte Calvário. Havia um clima de apreensão, havia uma zombaria, porque este prisioneiro era Jesus de Nazaré. Este Jesus não era um homem qualquer, ele era o Filho do Deus vivo. Diz a Bíblia: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diz o verso 14 daquele mesmo capítulo: e o Verbo se fez carne. Ele era Deus, mas também era homem. Ele é o único pré-existente de toda a humanidade. Cada um de nós, concebidos pelo amor de nossos pais, passamos a existir no ventre de nossa mãe. Mas ele vem da eternidade. Ele já existia antes de ter nascido. Veio para o que era seu, porém os seus não o receberam. Lá estava. Estenderam-no lá no Monte Calvário, ao lado dos outros dois criminosos. Os outros dois eram criminosos comuns. Estavam ali sendo executados por causa de seus crimes. Mas não ele. Aliás, para zombar dele, mandaram as autoridades colocarem a placa: Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E ainda brigaram entre si, dizendo: não, ele não é Rei dos Judeus, ele se disse Rei. E aí as autoridades disseram: o que nós colocamos, e agora acabou. Mas a tarde era diferente, porque quando o levantaram, diz a Bíblia que a terra se escureceu, parou tudo. Hoje no máximo nós temos um eclipse que dura os seus 15, 20, 25 minutos, mas não mais de 10 minutos no seu ápice. Mas ali não se tratava de um mero eclipse. Ali se tratava da própria criação estar absorta a sentir a dor do próprio Deus que contemplava o seu Filho sendo punido pelas próprias criaturas que fez. 3 horas de trevas espessas. Eu creio que as cachoeiras silenciaram. Eu creio que as ondas pararam de quebrar junto aos rochedos. Eu creio que os pássaros silenciaram as florestas. Eu creio que os cardumes se aquietaram nas águas, porque a natureza chorava, o mundo aguardava e Satanás lutava, porque naquela cruz no meio estava quem não merecia estar, o próprio Filho do Deus vivo. E para quê? Ele ali esteve por culpa da pena e do castigo e da fatura que está sobre toda a humanidade, sobre mim e sobre todos nós.
diz a Bíblia que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Portanto, se nós morremos, todos nós, contaminados pelo pecado, somos punidos, mas não apenas com a morte para parar de respirar, mas com a separação eterna de Deus. Ali estava quem não era pecador, ali estava quem não devia, ali estava quem em tudo foi tentado, mas nunca pecou. A sua morte era a única que poderia ser dita injusta. Era o próprio Filho de Deus que era punido, não pelas suas transgressões, mas pelas minhas e pelas suas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mulheres chorando, Maria, sua mãe, chorando, a irmã dela, Salomé, e tantas outras. Onde estavam os apóstolos? Sumiram. Diz a Bíblia: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ali estava João, que era muito chegado da família. Pedro, durante o julgamento, identificado como um dos seguidores do Senhor, este Pedro que disse: eu darei por ti a minha vida, foi quem o negou 3 vezes. E diz a Bíblia que na terceira negação ele caiu em si, porque Jesus já havia profetizado isso, e ele chorou amargamente. Mas ele não foi o único. Judas o traiu com um beijo, talvez não o beijo que nós estamos acostumados a ver no rosto, coisa ocidental, mas um beijo quando se beijava a mão do mestre judeu para identificar quem era o mestre. E ali ele poderia indicar: este é o homem, este é o mestre, este é o rabi. E assim o fez. Só que Pedro, no seu choro amargo, arrependeu-se. E Judas, ao ter traído o Senhor, convenceu-se de que errou, mas ao invés de se arrepender, teve remorso. E ao invés de chorar e pedir perdão, ele se matou. Aquela não era uma tarde normal. Prisioneiros crucificados não conversavam entre si. Eles estavam morrendo, estavam sofrendo. Mas ali na cruz do meio não estava um homem qualquer. Era alguém que, se não era amado, era odiado. Mas ninguém poderia ficar da mesma forma depois de conhecê-lo. Ou amava, ou odiava. É por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer: nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem, quanto nos que se salvam. Na rádio, se o Senhor nos der a graça, gostaríamos de falar sobre este assunto. Mas o diálogo foi do tipo: um que ama e o outro que despreza. Um dos bandidos, e não vamos aqui falar de gestas e dimas, porque são tradições que não estão constadas nas Escrituras Sagradas, mas um dos bandidos disse assim: o Senhor não disse que era o rei dos judeus? O Senhor não curou, não libertou? Desça daí e venha nos salvar também, se é realmente quem diz. Aliás, os dois podem ter zombado no começo, pois o outro evangelista diz que os dois zombavam. Mas no processo da zombaria e no processo da morte, um deles caiu em si. E deve ter parado e perceber que o outro não. E então
Você não tem medo de Deus. Você está aí crucificado como Ele. E está aí, você e eu estamos porque merecemos, mas Ele não fez nada de mal. E naquele momento final, este bandido, que não era do que blasfemava, mas era de quem amava, virou-se para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este bandido crucificado, que não merecia nada senão a morte, olhou para a cruz do meio e para o Salvador ali crucificado e viu nele esperança, e viu nele redenção, e viu nele uma vida que ele nunca teve, e viu a possibilidade de um porvir que não fosse aquela desgraça, e disse: lembra-te de mim. Nos faz lembrar que a Bíblia diz: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Este homem se humilhou e disse: lembra-te de mim, Nazareno. E Cristo ainda teve tempo, paciência, humor, saúde, para no finzinho do seu tempo dizer a ele estas palavras: na verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Fazendo o que no paraíso? O que um bandido vai fazer no paraíso? Estragar o paraíso? Não. Porque o homem da cruz no meio leva para o paraíso não quem merece, não quem se julga merecedor de salvação ou que acha que tem algum mérito, mas o homem da cruz no meio olha para aquele que é pecador, aquele que se humilha, aquele que confessa suas faltas e olha para ele dizendo: Senhor, lembra-te de mim. O Senhor faz um milagre, transforma um pecador num redimido, transforma um pecador num salvo. E diz-nos a palavra de Deus que naquela mesma tarde Cristo morreu, e certamente aquele homem que pediu, que clamou, que implorou, caminhou com Cristo no paraíso. Bendito seja Deus. Sabe por quê? Para mostrar para mim, mostrar para nós que há esperança no homem da cruz do meio, de que Jesus Cristo é a esperança para todo pecador que nele crê, que nele confia. Ele é o Redentor, porque através do seu sangue, através daquele sangue derramado no madeiro, pode salvar e dar vida, perdão e certeza de estar no paraíso para quem nele confiar. É por isso que existe essa igreja, é por isso que existe a fé cristã, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, na cruz do meio, naquela tarde diferente de todas, pagou o preço para a nossa salvação. E quando ele expirou, diz a Bíblia, um grande terremoto destruiu construções 1000 em toda a Ásia, até o
templo dos judeus sofreu, aliás, foi libertado, porque a cortina grossa que fazia separação entre um lugar chamado Santo dos Santos e um lugar popular foi aberta, porque agora Jesus Cristo crucificado era caminho suficientemente grande e poderoso e completo para que você, eu, todos nós nos aproximemos de Deus. Por Cristo podemos ter a vida eterna. O homem da cruz do meio. Mas não adianta carregá-lo no andor. Estava na frente do hotel, e enquanto esperava o pastor Edson, um grupo grande de pessoas carregavam um Cristo morto, defunto, uma imagem arrastada, e o responsável por aquela imagem dizia: por favor, vamos revezar as pessoas no andor, porque quem está segurando está cansado, a imagem vai cair. O homem da cruz do meio não ficou na cruz, aleluia. O homem da cruz do meio foi sepultado, mas ao terceiro dia, pelo poder do Pai Celeste, a sepultura se abriu e ele ressuscitou. Está vivo. Por isso eu não preciso carregá-lo. Por isso eu não preciso visitar a sua sepultura. Eu lá vou querer ver sepultura. Eu quero ver o meu Salvador lá no céu, no paraíso. A sepultura ele já deixou. Para que eu vou visitá-la? Eu quero ver Jesus. Eu pergunto a você: você tem de fato o Cristo vivo, o homem da cruz no meio, no centro do seu coração? Somente Ele e mais ninguém poderá lavar o seu coração e dar-lhe a vida eterna. Não importa o tamanho dos seus pecados, porque até o ladrão que não teve obra nenhuma, que não teve mérito algum, que não seguiu religião nenhuma, na hora em que dedicou o seu coração a Cristo, foi salvo, libertado e está com Jesus no paraíso. Se Ele está, você também pode estar. Se Ele está, nós também poderemos estar. Por isso, aquela tarde não foi igual às outras, porque aquela tarde foi a tarde da nossa redenção, da nossa salvação. Bendita seja aquela tarde lá na Judeia, quando o meu Salvador morreu por mim. Bendito seja o nome dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.